Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop lá na Twitch, né? Não perde tempo. Se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso apoia. Boa sorte. Fala, boa noite, Tu boa tarde. não... Boa tarde é o caralho. Vai se fuder. Que isso? Tu não consegue esperar até meio-dia pra ver o lançamento do Stacy? Não. Pô, tu não pode, tipo assim, reagir em live, trabalhar. Não, não, Tu é não. muito vagabundo, tu é muito otário. Caralho, que ódio que tu me dá, moleque. Cara, se eu Cara, acordar acordei- 6 horas da acordei manhã às- pra ver um acordei react às do 6. Stacy, tu abre live? Acordei às 6. Eu abro. Da próxima eu abro. Tá, próxima a gente tá 2 anos nessa punheta, Anime Flá. Não, 2 mas aí anos. é você que não abre live 6 horas da manhã. Hã? Você que não abre live 6 horas da manhã. Aí já- Você também não abre, cara. Caralho. Eu não porra, você não é pouca merda, Anime Flá. Você é amado por muitos. Odiado por muitos também. Porra, tu é um cara, tu é uma personalidade na internet. Cara, olha só, ó. Como você restringe, você não tem esse direito de restringir sua diversão a si mesmo. Você tem que compartilhar com as pessoas. Tá, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, é o O caralho. Stacy ainda vai ter um lançamento esse ano, tá? Vai ter uma música japonesa. Que aí eu já não sei se vai ser lançado 2 horas da manhã, 3 horas, sei lá. Aí eu espero até meio-dia. Porque eu não ligo tanto pra música japonesa. Pô, mas tu é muito Aí, merda. Mas aí... podemos fechar essa Mas porra? tu e outros Caralho! também. Caralho, Anime Flá! O que você quer na sua vida? Ó, as pessoas estão aqui, ó. Anime Flá, até hoje não sei o que ele achou de Hit the Floor, não postou react. Pô, não tô pedindo que você vire um produtor de conteúdo inacreditável. Caralho! Posta a porra toda. Mas aí, Eu caralho, quero... mas caralho, é o caralho. o Hit the Floor, Caralho, o é o Hit the caralho. Floor Hit the Floor foi a coisa maior, cara. Foi hackeado um dia. Como que eu gravar? Caralho, desculpa, Anime Flá. Vou me ajoelhar aqui pra te pedir desculpa. Eu fui hackeado no dia do Hit the Floor, cara. Aí eu errei. Aí eu fui moleque. Me desculpa. Você me desculpa? Não, desculpa. Olha, cara, eu tenho desculpa pra Hit the Floor. Teve outra música que eu não gravei react. É cheio de porque eu desculpa, passei... hein? Não, tem uma música que eu não gravei react porque eu passei mal. Eu não lembro qual que foi. Mas, tipo, faz... Não lembra, né? Um mês que lançou, sei lá, um mês não, menos, umas 3 semanas Caralho, que lançou. eu tô aqui todo dia e me cobram muito mais do que você. Um vagabundo desse. Ah, você é streamer de verdade, eu sou twitteiro, cara. Cara, pelo amor de Deus, mano. Reage à parada com a gente aí, cara. Segura essa ansiedade, não é possível. Caralho. Porra, vamos... Socioso, cara. Caralho. O que eu posso fazer socioso, cara? Porra. Caralho. Tu assiste esse negócio, tu às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã também, cara. Porra, mas aí sai 1 da manhã, não são 6. 1 da manhã não são 6. Mas aí tu tem que falar com a High Up lá, Eu já cara. esperei há muitas Tem que vezes. Tem que mandar pra High Up lá, velho. Anime Flá. High Up é vagabunda. Anime Flá. Próximo lançamento coreano do Stacy. A gente vai abrir a live 6 horas da manhã. E tu vai reagir comigo. A gente vai usar aquela função lá do chat compartilhado. Tá. Eu boto fé. E tu vai reagir essa porra comigo. Eu te mando amor. Seu braço Eu te mando amor e você me manda xingamento. A gente trabalha assim. Pô, pior que tu me manda muito amor mesmo. Mas tô brincando. Mas eu te trato como eu vejo você tratando as outras pessoas. Pô, eu entro lá na live do estagiário, fico na minha, né? Tu tá lá xingando todo mundo também, cara. Eu quero que se foda também. Pô, tu gosta disso? Tu gosta de ser tratado assim? Eu vivo no Enemies to Love, né? Eu xingo o chat me xinga e a gente fica com saudade um do outro. Você sabe que é de carinho. Tipo assim, é de coração. É carinho. Vamos ver aí o Stacy. Foda-se. Tá, Agora. Foda-se. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Então tá bom. Que chegar atrasado se foda, né? Tratar meu público que nem você trata o seu. Desculpa, chat, fugir a playlist. Você... Péssimo exemplo, Anime Flá. Péssimo exemplo. Eu sou mesmo. Tá vendo aí? Nunca na minha vida eu falei que era bom. Sim. Tá. A Jay não parece a Jay. Ela ficou muito diferente, né? Pô, a franja muda muito o rosto de uma pessoa. Muito.
Ih. Eu confundi ela com a Sumin, velho. Eu vou sprint disso. Pô, o instrumental é muito bom. Muito maneiro. Ih. Trampolim. Tu viu a Aiza a Aiza no Isaac? Com o cabelo curtinho, coraçãozinho muito assim, foda, com o coraçãozinho, né? É muito pica. Bonitinho. Eu vou ter que falar o que eu tô sentindo aqui. Eu não tô entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo nesse vídeo. Né? Nossa, MV é muito fantasia no comecinho. No comecinho não, nele todo. Tu tem mas essa... Cara, pior que eu vi nos comentários uma teoria, mas depois eu falo, pode continuar aí. Tudo bem. O que a música é fácil de entender, o clipe não é. Instrumental, a sensação que o instrumental passa é que é bem trabalhado, é diferente. Eu vou comparar duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E talvez as pessoas não fiquem irritadas comigo por eu citar. Mas sabe o que essa porra aqui me lembrou? Esse negócio me lembrou a era de Girls do Aespa, que tinha aquele olho flutuante assim também, que ficava olhando assim pra elas. Bota fé. Aí eu não sei se é... Porra, por ser duas... O simbolismo deve ser parecido. Eu acho. De ser uma parada tecnológica, assim, que elas estão tentando destruir. Uma parada que elas estão lutando contra. Tipo, algo assim, né? Tá. O simbolismo pode ser. Ah, tem muita coisa pra comentar. Não, o MV tem muita coisa, velho. Pô, esse take da C1 aqui é uma loucura. Ela é muito bonita. Muita coisa. Bonitas as roupas. Vamos lá, vamos do básico, aí depois a gente começa a conversa de maluco, tá? Tá. Eu gostei da música. Coreografia bem TikTok, ali o pouco que a gente viu dela, tem que ver o Dance Practice, já tem, a gente pode ver também. Já tem. É bem TikTok o refrão. O vídeo eu não entendi nada, eu não sei a letra também, se eles discutem muito essa questão do... Se tem alguma coisa a ver com IA, ChatGPT... Então, tipo, pelo que eu entendi, é como se elas estivessem apaixonadas por alguém que era incapaz de demonstrar sentimentos e aí parecia que elas estavam falando com uma IA. É tipo isso. Nossa, legal!
Aí, Legal. tipo, tanto que fala Baby, I love you, tipo, elas estão demonstrando amor, só que a outra pessoa não consegue retribuir isso. Pô, mas aí a letra Pelo é que de gênio. Achei legal a colocação. Como se você estivesse conversando com um robô. O MV é muito viajado, né? É interessante, né? Vai pela. Tem a parte da fantasia, tem a parte da natureza, tem a parte mais tecnológica, tem a parte de fantasia. Pô, eu achei o MV muito bonito, cara. Achei bonito também. Geralmente os MVs dos Days são bonitos, não? Não sei se tá um que me desagrade. Sim. O de Soul Bad é mais simples, mas depois dali. Porra, é do caralho tudo. Eu sinto um. Eu só me incomoda o de Beautiful Monster, que tem um filtro muito forte. Ah, tem gente que não gosta. Meu editor de thumbs odeia essa porra. Odeia porque na hora de fazer a thumb fica muito difícil, né? O filtro atrapalha tudo. Mas há quem não goste mesmo. E tem alguns com conceitos mais inocentes, né? Que puxam pra esse filtro. Eu acabei de maratonar toda a discografia do Lovelyz, né? A gente fez uma maratona. Pô, todos os MVs têm esse filtro. Esbranquiçado. Nossa. É complicado, é complicado. Eu não Até não quando saiu teste, quando saiu os teasers, eu fiquei preocupado de ter esse filtro, porque nas fotinhas teasers tem basicamente o mesmo filtro que tem em Beautiful Monster. E eu falei, caramba, vai ter o mesmo filtro, mas não teve. E outra coisa que eu fiquei feliz que não teve um autotune forte na voz da Jay, velho. Ah, cara, porque isso nunca me incomodou. Nos últimos teve que... não é que me incomoda, é porque... Eu acho que tipo... É porque não precisa, tá ligado? Cara, eu acho que é um negócio que desperdiça a voz dela. Tá. Cara, é porque, por exemplo, autotune, ele foi muito distorcido ao longo da história, perfeito? Sim. Quando você fala a palavra autotune, é como se eu tivesse falando, sendo texto, falando this is corruption, tá ligado? Tipo sério, isso. Tô falando sério, tipo, eu fiz um comentário normal, assim, tipo, pô, o MV de Semi Free do Jimin, do BTS. Falei, caralho, autotune. Pô, metade das pessoas que ouviram entenderam que eu estava dizendo que ele estava maldosamente usando de recursos para aperfeiçoar a voz dele. Longe disso. Longe disso. Não é isso. Tem um efeito de torção de voz. A Haier faz muito isso com a voz da Jay. O ATEEZ usa muito isso com seus membros. O TNX brinca muito com essa porra. É um recurso. É como se fosse um instrumental. É um recurso. Não é pra distorcer a voz. Pra aperfeiçoar a voz. Para enganar o público. Eu acho que essa frase sim simboliza melhor. Eu não tô dizendo que ele está tentando enganar o público. Ele e ela. É um recurso. E isso tumultua muito o debate, mano. Porque tu nunca consegue saber se a pessoa tá reclamando da forma que você, de tipo, pô, não precisa, tá ligado? Ou se a pessoa tá falando, tipo, pô, pra que estão fazendo isso com a voz dela se a voz dela é tão maravilhosa? Tipo, não precisa, tá ligado? Sim. É porque, por exemplo, em Teddy Bear, que eu acho que tem mais forte, que é na linha de rap onde dela. gira mais a discussão, né? Porque uma versão tem a voz e a outra não. Tem muito autotune. E assim, fica maneiro com o autotune, mas eu particularmente prefiro sem. Do Stacy, eu prefiro sem. Porque, cara, não sei, é coisa minha mesmo. Eu prefiro sem o autotune. Então foi uma coisa mais particular minha. E eu queria, pô, Animefla, eu queria dificultar aqui, eu queria tangenciar o clipe de GPT. Tá? Vou exigir um pouco de você, tudo bem? Tangenciar. Você é muito fã do Stacy, certo? Meu grupo 1. E eu vou mal te comparar comigo, perfeito? É muito difícil eu falar de Twice, você falar de Stacy, porque é uma proximidade tão grande com o grupo que, pô, você acaba gostando de tudo, né? É muito difícil você não gostar de alguma coisa. Não, tá certo. Do que eu tô falando? Não, é difícil. Acho que qualquer pessoa isso com um grupo favorito, talvez. Não é nenhuma questão de clubismo, tá ligado? É uma questão de tipo, você gosta. Pô, é muito difícil você não gostar de alguma coisa porque você tá apegado, você respeita a musicalidade do artista, a tentativa de fazer outras coisas, e você entende, se diverte dentro daquilo.
Enfim, cara, teve um comentário aqui na live que talvez você até tenha visto esse TikTok sendo um pouco arrogante, né? Presumindo que você viu algo que eu postei. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque eu acho que isso com certeza está sendo discutido aqui, né? Teve um comentário aqui na live, ó, que foi exatamente esse aqui, ó. Ó, vou botar aqui na tela. Algumas pessoas devem ter visto. Mas na de idade, eu tô muito de cara com o surto. Eu vi esse vídeo. Você viu, né? Consolidado com os jovens, músicas boas, ótimas, daí do nada vieram totalmente infantis. E tem muita gente que, sei lá, tem muita gente presa em Soul Bad, não? Tem muita gente presa em Soul Bad. Em Soul Tem estereotype, nossa senhora. Isso talvez seja a coisa mais chata de pessoas fora do fandom do Stacey. Eu vi um comentário. Cara, na real, teve um comentário no meu canal. Deixa eu ver se eu acho aqui ele rapidamente, antes de te dar espaço, né? Pra falar, que eu te pedi sua opinião, eu te cortei, né? Mas só queria simbolizar aqui, ó. Ó, uma pessoa escreveu... O usuário 09343, esse é o nome dele, tá? 4 horas atrás, escreveu nesse TikTok. Esse conceito Team Fresh mais fofo que elas têm é o que faz o Stacey se destacar. Vou fazer uma vírgula nesse comentário dele. Não necessariamente concordo com isso, tá? Se elas fossem só mais um grupo fazendo bateção de panela e chamando de... Eu odeio esse nossa senhora. Como muitos fazem hoje em dia, o pessoal também tava reclamando. Enfim, eu não acho que qualquer pessoa que faz um conceito mais forte faz uma bateção de panela, né? Como o pessoal alinha aí qualquer grupo que faz um conceito mais forte. Mas, cara, eu acho que o Stacey é Soul Bad, o Stacey é DPT, é Stereotype, é ASAP, tudo. Isso forma o Stacey. Ficar preso numa linha de que elas deveriam fazer alguma coisa, fazem a mesma coisa, cara, é cansativo assim de ver. É um roteiro que é muito difícil de tirar da cabeça das pessoas. E eu sinceramente não sei o que as pessoas esperam do Stacey. Eu vejo como esse grupo versátil. Cara, o Stacey é um grupo muito... chamar de perfeito, tá? Tava falando sobre isso com um amigo. Ó, você tem... O Stacey pra mim é a síntese do K-pop, tá? Você tem uma grande vocalista, beleza? Você tem uma segunda grande vocalista que tem um vocal diferente. Então uma proposta diferente, é um contraponto. Você tem uma rapper muito foda, tá ligado? Você tem todas as ferramentas necessárias pra você fazer qualquer conceito no K-pop, tá ligado? Você consegue fazer qualquer coisa ali. Só que, mano, não é isso que torna o Stacey um grupo único, tá ligado? O trabalho, a discografia do Stacey, né? A forma que o Stacey se expressa é o que torna o Stacey. Não sei se eu tô divagando muito, não sei se você já tá achando besteira o que eu tô falando. Não. Porque assim, pra você ver, vou pôr o issue aqui de citar grupo. Eu tava falando sobre outro grupo quando eu tava me referindo a isso. Eu tava falando, pô, o Eilidh, o legal do Eilidh é isso tudo. Você tem uma vocalista foda, você tem uma pessoa que tem um contraponto à boca, que é uma excelente vocalista também, mas com uma voz diferente. Você tem uma boa rapper, embora não abuse disso. Você tem uma boa main dancer e tudo mais. E aí uma pessoa falou, cara, isso... não é isso que torna o Eilidh único, porque isso o Stacey tem também. E você pode citar vários grupos assim, sabe? Só que, sei lá, mano, se cria um roteiro. Como eu disse, eu já tô divagando um pouco, né? Se cria um roteiro de que o caminho do Stacey seria melhor. Talvez baseado nas vendas, baseado na expectativa. Você é um cara que gosta muito disso, né? De chart, de venda, de não sei o que lá. De que é um grupo que tá falhando... Porque não tá alcançando algum tipo de objetivo. E aí, era melhor ter seguido Soul Bad, era melhor ter seguido não sei o que, era melhor... Eu gosto tanto do que a gente vê no Stacey, cara. E no último álbum que a gente ficou aqui, você participou do react do meu canal. O grupo experimenta tanto, mano. E eu não vejo o grupo estando perdido. Enfim, te chamei pra dar a sua opinião então, e só eu tô falando, né? Não, assim... a coisa, eu tava falando, tipo, a coisa mais chata de pessoas fora do fandom do Stacey comentar sobre Stacey é, tipo, saudade Soul Bad ou saudade Stereotype, que são as frases que a gente mais lê
Nossa, que saudade da época que elas mandaram esse... De vez em quando solta saudade Run to You, saudade ASAP, tá ligado? Então, cara, é muito chato esses comentários, porque, cara, uma diferençazinha que parece má vontade da pessoa, tá ligado? Parece má vontade de escutar as músicas novas. E até porque, cara, eu prezo por músicas diferentes. Eu não gosto de grupo que faça o mesmo estilo, pô, 4 anos seguidos, 5 anos seguidos, 3 anos seguidos. Quando saiu Tic Ice Tang, eu falei, caraca, eu amo essa música. Dito isso, vai ser a pior música do Stacey em charts e pior música do Stacey pros K-popers no geral. Reclamar. É, que o pessoal vai reclamar. Assim, muita gente reclamou em Teddy Bear e Bubble porque é um conceito infantil. Mas essa era deu oportunidade do Stacey experimentar mais coisas. E eu digo isso porque foi o ano que o Stacey ganhou mais wins, que o Stacey mais vendeu álbum disparadamente, Stacey mais foi bem em charts, pô, Bubble, Teddy Bear ficou atrás de Dito só uma época, estava atrás de Dito, e que era impossível passar. Muito bem. Então, assim, por mais que muita gente não goste, essas eras foram muito importantes pro Stacey se consolidar, assim, pra não ter chance de ter um problema financeiro, cair em mais lençóis. Que, assim, o Stacey não é de uma empresa, pô, que pode se dar o luxo de ficar um ano inteiro sem faturar bem, tá ligado? Uhum. Então, você tá certo. E até porque, por exemplo, a gente sabe que grupos fora das grandes empresas, eles têm que se consolidar na Coreia, principalmente. Sim. Porque senão não vale a pena você tá bem no Brasil, na Argentina, e na Coreia ninguém compra os seus álbuns. Tá certo, perfeito. É complicado. Então, assim, por mais que eu entenda a rapaziada não gostar, eu acho que falta uma boa vontade de entender o lado Stacey. E assim, esse ano lançou um full álbum. Eu tenho muitas críticas a Hair Up, tá? Ficou 8 meses sem lançar nada do Stacey. Tipo, com um grupo novo saindo pra caramba. Pô, Baby Monster começou, o Irid começou, New Jeans tava lançando música, o Ivy, o Espa, o Le Serafim tava lançando, o Stacey não lançou nada. Não tava participando de nada. Isso foi um baque pra elas. Eu tenho essa crítica a Hair Up. E eu não sei se estão tendo problemas financeiros esse ano. Porém, cara... Tem esse medo? Você tá com esse medo como fã? Cara... Você viu alguma coisa? Você... Não, é porque Tic Ice Tang vendeu muito mal, comparado às outras. Mas teve aquela parada de vendas de todos os grupos caírem, porque mudaram o sistema lá. Eu não sei se você chegou a ver isso. Eu não prestei atenção muito bem como que funcionou o novo sistema. Tô ligado. Mas é um medo que acho que qualquer pessoa de uma empresa menor tem, tá ligado? Por exemplo, não tem como fugir disso. Um grupo que eu gosto muito que acabou chegando nisso é o Purple Kiss, velho. O Purple Kiss voltou desse lado. Eu vi alguns comentários. Pô, foi pro Google Promoter de novo. Pouca gente compra, não vai bem em charts, mesmo fazendo boas músicas, tá ligado? Então, eu acho que tem que ter uma constância. É um medo que tem, velho, que eu tenho. Mas de tudo isso, eu estou muito feliz com o caminho musical do Stacey. Eu acho que eu não poderia estar mais feliz. Eu acho que, assim, da discografia toda dela... São mais importantes, Parece que, tipo assim, só falta uma música full rap delas. pra tipo, ter tudo. Porque é muito diferente umas músicas das outras. Tem muita coisa pra elas experimentarem ainda. Eu vi um cara do Twitter comentando sobre essa música, que o cara falou que parece que elas lançaram essa música pela 6ª vez. Esse cara tá louco. Que isso? Esse cara tá maluco. Eu falei, instrumental é muito diferente. Pô, esse cara tá brincadeira comigo. Pô, Anime Flow, uma coisa que você falou me marcou. Não banalizando todos os seus comentários, tá? Mas uma coisa que você falou me marcou. Que é a má vontade. Tá ligado? Pô, uma coisa que muita gente acaba não percebendo é que eu sou muito fã do ITZY, tá ligado?
Sim. Eu sinto uma má vontade muito grande das pessoas de escutar isso. Muito má vontade, velho. É assim, mas é muita má vontade, mano. E o pessoal Isso fica muito acontece preso no passado. Cara, tem uma isso frase muito acontece com arrogante pra muitos isso. grupos, velho. Tipo, cara, é que é tudo muito descartável, né, amigo? É É, muito, tem muita coisa hoje. o grupo do momento. Pô, não vou citar, porque aí vai parecer um ataque ao grupo. Tem o grupo do momento, tem a rapaziada ali que Sim. tá fazendo tanto sucesso quanto os outros, e aí os outros são todos ruins, porque eles não estão fazendo tão bem quanto os ali de cima, tá ligado? Pô, isso é. É, eu Caralho, acho que tem. posso ser nerdola? Pode ser Isso é nerdola, tá liberado. sacanagem com a arte, mano. No final das contas, isso aqui, por mais que seja uma indústria, pô, a maioria dos artistas não tá fazendo pelo amor da a arte, mano. Tipo, É, caralho, é um negócio. Quando que tudo isso virou um instrumento descartável da sua casa e não algo duradouro, assim, tipo. Cara, não tá bom porque não vendeu tanto, não agradou as massas, não. Pô, eu acho que a partir do momento que tem um tem cara como uma. você, mano, que gosta do grupo e você vê o carinho, porque eu acho que esse comeback foi feito com carinho, mano. Muito. Não, com certeza, com certeza. Pô, porque, Mas sobre porque essa eles de má são muito ruins, vontade, mano. isso. Voltando ao negócio de má vontade, cara, isso é. Pô, mano, os K-Pops, eles. Eles agem como se não fosse chegar o dia de amanhã pro grupo deles. Tipo assim, eles descartam tantos outros que uma hora pode ser o deles, tá ligado? Principalmente se não for de uma empresa grande. E, cara, eu acho que essa. Tipo assim, o que teve com o ITZY mano, é muito triste, tá ligado? Porque a rapaziada trata o ITZY como se fosse um grupo no Gu que nunca fez sucesso, que só lança descarte, que, tá ligado? Que não tem talento. Mano, isso é muito bizarro, velho. É muito bizarro da comunidade com o ITZY. Pô, eu fico. E com outros grupos menores também. É porque o ITZY talvez seja o maior exemplo disso atualmente. Eu sinto que as pessoas não se importam com o grupo. Eu cheguei nesse ponto. Eu cheguei nesse ponto. Eu até desabafei essa semana aqui na live. Eu falei, pô, mano, eu sinto que as pessoas não se importam, pô. E não foi o que você disse com o Stacy, né? Mas eu sinto essa má vontade, tá ligado? Essa má vontade, mano. Eu também sinto. Eu também sinto. Enfim. Dito isso, pode tocar música de novo. Espero não ter devagado muito, tá? Eu não É tive. um papo maneiro, velho, de ter. Não fiz um roteiro. Não sou o cara mais inteligente do mundo pra falar aqui com as melhores palavras. Mas é um pouco do sentimento que eu tinha que eu queria reverberar. Reverberar não é essa palavra. Jogar assim pra cima pra gente discutir, tá ligado? Eu tenho medo de ver algumas maldades que eu vejo acontecendo com alguns grupos acontecer com o Stacy, porque a partir do momento que, caralho, eu abro o Twitter e o Twitter nunca pode ser parâmetro, né? Mas é impressionante como ele vira, né, tópico pra todo mundo, né? É uma loucura. Pô, eu abro o Twitter e a primeira coisa que eu leio é que, pô, se o Stacy tivesse focado num conceito mais forte, elas estariam tão grandes quanto não sei o que, não sei o que lá, eu já fico, pô, mano, que discussão é Nossa, essa? eu discordo muito disso. É muito cansativo, mano. É muito cansativo. Eu cada vez mais acho que esses comentários falam mais sobre a pessoa do que sobre o grupo em si, tá ligado? Só que é muito fácil falar dos outros e a gente. Eu acho que muita gente ainda acha que os idols não veem esses comentários na internet. E esses comentários fazem muito mal, né, mano? Você falou que eu gosto muito de chart de venda. Realmente. Até pra ter um negócio de preocupação, tá ligado? Principalmente com o Stacy. Mas, mano, tem muita gente que mede gostar ou não Não gostar pode da ser a música régua, né? pelo, Não pode ser a pelo que régua. ela vai medir no Melon, pô. Isso é estável, eu acho, cara. Minha música favorita do Stacy não entrou não deve ter entrado no top 100 do Melon, eu acho. Cat Cat Stand. Vamos ouvir de novo aqui. Eu acho que agora vai ter a letra boa. Eles fizeram a letra em português, só que eles
Eles falham Capaz muito em em não coreano, traduzir o inglês, fica só o coreano é traduzido pro português, aí fica uma várzea. Sim. Lembrando que isso não é uma tradução Esse literal. é o MV mais bonito do Stacy, até hoje, eu acho. Tu acha? Acho. Eu gostei muito. É porque, assim, digamos que eu tenho um fraco. Vou pegar outro grupo. Eu tenho um fraco pelos MV do Red Velvet. E esse me lembrou muito o MV de Red Velvet. E eu acho muito lindo. E assim. Ted Bear não é um MV tão produzido. Bubble é mais produzidinho, tem o castelinho lá e tal. Fica a hashtag mais na cidade. Esse eu acho o conceito de floresta, fantasia, acho muito bonito. Por exemplo, um que eu acho fantástico é o Acende do Ivy, que tem uma boa parte na floresta também. Eu acho muito lindo. Pô, não sei, viu, Anime Flá? Não sei se eu tenho esse mesmo sentimento que você. Pô, e passou uma vibe Halloween essa porra, mano. Aí talvez eu esteja muito enviesado porque o Halloween é amanhã. E. Pode ser também. E sei lá, e essa porra aqui me lembra a máscara do Ghostface, tá ligado? Porque o olhinho dele tá caído. Sei lá também. Sim. Só poucas coisas. Pô, puxando a sardinha pro teu lado, Anime Flá, o sentimento que eu tenho é que a Shun fica mais bonita a cada comeback. É bizarra. Ela é insana. Essa franjinha combinou muito com ela. Encontrou, tem gente que encontra o penteado. A Jay ficou muito diferente mesmo de frente. Pô, achei a letra de gênio. Mas só entendi ela porque você me explicou. Dito isso, espero muito o stage com essas roupas, tá? No stage? Sim. Possivelmente deve ter. Tem que ter. Eu gostei da música, tá? Gostei bastante. Pô, não me apaixonei tanto pelo MV que nem você, não. Não tô dizendo que é um MV ruim. Eu gostei muito. Homem. Gostei muito do instrumental. Código Morse? Acho que não. Se estiver falando do ponto ali é só porque não fala nada. Aí aparecem uns pontos, ó. Código Morse não. GPT Lab. Cadê o... Mais fácil clicar aqui, né? Chegou a primeira calcinha Comerciais, absorvente beleza? Pentes Eita! com bolsinho pro Buscofen Hot. Conheça a Buscopentes. Tá sem YouTube Premium, paizão? Esse comercial é desmoralizante, com vergonha.
bonitinho, mano. Aí um tá de jurada num reality, né? Oi? Aí um tá de jurada. Você viu alguma Sim, coisa? sim. Não vi nada do reality. Eu ia ver alguns clipes dela. Pô, engraçado, eu não achei a música fofa. Sonoridade, perfeito? Eu acho que chamar de fofa é muito... Caralho. Não é fofa. Mas a coreografia eu achei. É, a coreografia tem vários coraçõezinhos. Né? Aí, ó. Achei a coreografia fofinha. Eu só peço a Deus pra essa fancam viralizar, velho. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Viraliza no TikTok, no YouTube. Legal, legal. Pô, o que eu mais gostei foi a música, dentre tudo. MV, coreografia, música. A música é o que eu mais me apeguei. Acho que eu ouvi bastante. Tu lembra da frase do René Simões sobre o Neymar? Não. Estamos criando um monstro. Cara, é a mesma sensação do que eu tenho com a Jay, velho. Cara, a Jay, ela tá crescendo muito, velho. Ela tá ficando cada vez mais no centro das atenções, cara. E esse comeback, eu acho que vai ser o que mais vai chamar a atenção vai ser a Jay nessa era. Espero que sim, ela é muito nova. Sempre vejo pessoas comentando muito a Jay, né? Sim. Espero que sim. Você, como especialista em Stacy, você vai identificar todos os erros, né, me falar? Tá, eu cravo teus erros. Fique em paz, é brincadeira. Aceitas um R&B? Acho que isso é um R&B, mano. Nossa, velho.
esse é o tipo de música que eu escuto no meu dia a dia, pô. Eu também. Eu fiquei, pô, muito... Essa, eu gostei mais do que a Tyro, essa. Você me lembra as sides mais antigas? Tipo, algumas do álbum de Young Love? Sim, lembra mesmo. Cara, você... Vou ser ousado em dizer que acredito que ela se tornará uma das minhas músicas favoritas do Stacey. Cara, eu cravei isso quando eu tava fora. Sério? Eu literalmente falei isso. E eu postei isso no Twitter há 3 horas. O quê? Que Me to Be vai ser uma das músicas favoritas do Stacey. Porra! Ah, muito gostosinho. Tem cara de OST. Sim, tem cara mesmo. Tem um instrumental mais pop. Essa aqui. Na minha opinião. Mas eu enxergo dessa forma. Deveria ser o instrumental dessa? Seria legal. Nossa, mano. Canta pouco. Continua. Muito bom, Anime Flá. Saldo positivo hoje, hein? Ah, saldo. Pô, Você sair está... com saldo negativo do Stacey. Ó, vamos lá. Perguntas difíceis agora, então. Pergunta Colocar difícil. numa posição de Pode desconforto. botar. Eu não tenho papo assim na língua. Calma que eu preciso de cola aqui. Ó, Tá. Você está mais feliz hoje do que no dia que estreou o Tiki Ice Fang? Não. Não? Porque lá, pô, foram muitas músicas pra me divertir, né? Não, mas E- tentando reduzir sua experiência a apenas o MV. Só a principal. Tá, MV. Tudo bem que a gente tá aqui na B-Side, né? Você está mais feliz hoje do que no dia que saiu o Tiki Ice Fang? Também não. Cara, né? é porque o sentimento de... É porque o Stacey ficou quase 9 meses sem lançar música, né? Uhum. No período de Bubble pra... No caso, coreanas, né? Porque teve Lit nesse meio. Pô, o sentimento de da volta de Tiki Ice Tank, nossa senhora. Moleque, parecia que eu tinha ganho na Mega Sena, velho. Já que você Tanta citou felicidade que eu tava. Lit, você curtiu Miau? Não tô falando do grupo. Curti. Tô falando da música do Stacey. O vídeo é muito Curti. pico. O vídeo é muito pico. Curti. É porque, assim, Miau tem um problema que eu acho muito curta. Assim Entendi. como Tiki Ice Tank, eu acho muito curta. Certo, 2:13. Mas, por exemplo, eu prefiro Miau do que Lit. Mas Pop ainda é melhor. E antes de terminar com o Anime Flash, chat, vocês gostaram da música de hoje? Continuando contigo. Tu está mais feliz hoje do que no dia de Bubble? Não, né? Aí eu já não sei. Sério, não sabe? Aí eu não sei, Ó, eu tenho meu gabarito, ó. Eu estou mais feliz hoje do que no dia de Tiki Ice Fang, falando da title, né? Porque realmente o álbum é muito a mais. Mas eu não estou mais feliz hoje do que no álbum de Bubble. Bubble é muito bom, mano. Bubble é muito bom. Cara, o Stacey tá numa... Pô, eu tô mais feliz hoje do que de Beautiful Monster. Vou pegar uma mais antiga. Beautiful Monster. Que foi uma que eu gostei, mas não gostei tanto, assim. Você tem essa postura perante Beautiful Monster. Eu prefiro Beautiful Monster. Eu gostei de Beautiful Monster, mas talvez seja a Tyro que eu menos ouço, assim.
Pô, Pop é minha música favorita do Stacy. Anime Fla. É, eu já vi tu falando isso. Eu gosto muito de Pop, mano. Pop é muito foda. Assim, tirando as B-sides, que a maioria das minhas músicas favoritas estão nas B-sides, talvez Tika Stank seja o que eu mais tenha curtido, assim, pela parte de ser muito diferente. Tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Eu Você sou. destaca muito isso. Por exemplo, pô, meu segundo grupo favorito é o Animix, né? Minha música favorita é Oh! Até hoje. Acho que dificilmente alguma vai superar. Porque eu Pô, Anime Fla. fiquei apaixonado por aquela música. Pô, papo de só ouvir aquilo, velho. Já que você gosta tanto desse experimental, isso não te ajudou a gostar mais de boy groups, como o grupo da Yazid que você é? Porque os boy groups Ajudou. Por exemplo, o NCT Dream, eu gostei muito de algumas músicas do Dream. Do 127 também. Eu tinha na minha cabeça que você teve muita dificuldade de gostar de NCT. Demorou. É porque o primeiro grupo, o boy group que eu gostei foi TXT. É bem oposto. Aí, tipo assim, eu fui pra um Enhypen, que tava lançando umas coisas que eu tava gostando muito. Eu consigo traçar uma linha aí contigo. Hoje talvez os meus boy groups favoritos não sejam tão diferentes. Por exemplo, Seventeen e EXO são os que eu mais gosto. Tem ali, pô, um grupo que me chamou muita atenção esse ano foi o Pure Harmony. Legal. Que eu gostei muito. Deles. Eu tenho viciei muito em Sad Song. É boa. Mas aí tá tirando, tem. Pô, é foda falar isso. Por exemplo, eu fiquei. Pô, a situação do Rise me fez gostar menos do grupo. Te broxou. Me baqueou. Por exemplo, tem um vídeo meu no TikTok falando dos meus grupos favoritos. Eu acho importante ter essa consciência que você acabou de ter agora. Tá ligado? De tipo, pô, mano, que merda. Os caras não têm culpa. É foda reduzir a 1. Tá ligado? É foda, mano. Mas, é foda. Caralho, a situação do Como Rise. é que você vai tirar a razão do cara que fica triste com isso, tá ligado? Eu entendo quem parou de estanear o Rise. Tem um vídeo no meu TikTok que eu boto o Rise no meu top 5 grupos masculinos favoritos. Só que, porra, a situação me desgastou, tá ligado? Me desgastou legal, velho. Mas musicalmente é um grupo que tá no meu top 5 atualmente. É isso, anime. Muito obrigado, viu? Muito de nada. Muito de nada. Tamo junto, cara. Muito de nada. Valeu, boa live aí, velho. Valeu. Valeu.